experiencing a car accident. Please return to your homes. A curfew is in effect. Return to your homes. Return to your home. Final warning. Return to your homes. Return to your homes. You will be Você já imaginou um mundo onde máquinas andam sozinhas, identificam um alvo e atiram primeiro? Parece roteiro de filme de ficção científica, mas não é. Estamos falando dos robôs assassinos, máquinas de guerra programadas para detectar, perseguir e eliminar alvos, sem intervenção humana. E o pior, esses robôs militares já estão sendo desenvolvidos, testados e, na maioria dos casos, já estão em uso no campo de batalha. Seja no Iraque, no Afeganistão ou até mesmo em operações policiais nos Estados Unidos, a linha entre defesa e destruição está ficando cada vez mais tensa. Aí vem a pergunta que não quer calar. Você acha que estamos preparados para um futuro onde inteligência artificial decide quem vive ou morre? Ou estaremos criando uma tecnologia que, no fim das contas, vai decidir isso por nós? Tudo começou de forma inesperada. Em 2007, os Estados Unidos começaram a usar pequenos robôs para uma missão nobre: desarmar bombas artesanais no Iraque. Eram máquinas simples, controladas à distância, com um pequeno braço mecânico e câmeras. O objetivo? Proteger vidas humanas. Mas, como em muitas histórias de tecnologia, a coisa não parou por aí. Soldados começaram a perceber que, se o robô podia carregar um dispositivo para desarmar explosivos, por que não carregaria uma arma? E foi exatamente isso que aconteceu. Em questão de meses, alguns desses robôs foram modificados para carregar metralhadoras leves. A era dos robôs armados havia começado. Desde então, a tecnologia de defesa não parou de evoluir. Hoje, essas máquinas não precisam mais de um operador humano para atirar. Alguns já possuem inteligência artificial avançada, capazes de identificar alvos e tomar decisões em frações de segundos. De ferramentas de apoio, os robôs militares se tornaram agentes letais autônomos. E a linha entre proteção e ataque nunca foi tão tensa. O que começou como um aliado na guerra, pode estar se tornando seu próprio inimigo. Quando falamos em robôs militares, não estamos falando de algo que saiu direto de um filme de ação. Essas máquinas são criadas por empresas reais, com orçamentos bilionários e contratos com governos poderosos. E 3 delas estão na vanguarda dessa revolução: Kinetic, General Robotics e Ghost Robotics. Cada uma delas desenvolveu modelos de robótica avançada capazes de mudar o rumo de uma batalha, ou de uma vida. Vamos começar com a Kinetic, uma das pioneiras em tecnologia de defesa. Eles têm 2 dos modelos mais famosos, o Mars e o Talon. O Mars, ou Modular Advanced Robotic System, é um robô terrestre não tripulado que pode ser equipado com câmeras térmicas, armas letais e até recursos não letais como lasers ofuscantes. Já o Talon é mais antigo, mas muito versátil, porém usado em missões de resgate e até para plantar explosivos. E, ele já esteve em ação no Iraque e Afeganistão. Agora, vamos para a General Robotics, uma empresa que aposta em robôs menores, mas igualmente letais. Um exemplo é o Pitbull, uma estação de armas remota com inteligência artificial, capaz de identificar e atirar em alvos com precisão cirúrgica. E tem também o DOGGO, um robô do tamanho de uma mochila, que carrega câmeras, sensores, e até uma pistola Glock. E por fim, a Ghost Robotics, famosa pelos robôs com formato de cães. O Vision 60 e o Spur, um verdadeiro cão sniper, são os destaques. Robôs que se movem como animais, mas têm mira de máquina. Vamos mergulhar fundo em alguns dos modelos mais avançados já criados. Começando pelo Mars, da Kinetic. Esse robô terrestre não tripulado, o GV, é pequeno, mas poderoso. Ele pode detectar ameaças a quilômetros de distância, usar câmeras térmicas e até carregar armas letais, como metralhadoras e lançadores de granadas. E o mais impressionante, ele pode ser programado para patrulhar sozinho, sem precisar de um operador humano em tempo real. Agora, o Talon, também da Kinetic, é um pouco mais antigo, mas extremamente confiável. Já foi usado em dezenas de missões no Iraque e Afeganistão, incluindo o transporte de explosivos e até como suporte armado. O modelo mais recente, o Sea Talon, é aquático, funcionando em terra e água. Com sensores de pressão, navegação por GPS e visão noturna, ele é ideal para missões de vigilância e detecção de minas. É como se fosse o Rambo dos robôs, adaptável, resistente e sempre pronto para o combate. E como não falar no Doggo, da General Robotics. Esse pequeno robô de 10 kg cabe dentro de uma mochila e tem 8 câmeras coloridas, sistema de áudio bidirecional e até uma Glock 9mm acoplada. Ele sobe escadas, entra em prédios, espiona e atira com precisão. Já o SPUR, da Ghost Robotics, é simplesmente assustador. Um robô com formato de cachorro e um rifle de longa distância. É semi-autônomo, ou seja, ele pode seguir um alvo e até mirar sozinho, só precisa de um humano para dar o tiro final.
Por enquanto, até agora falamos sobre o uso militar dos robôs assassinos, mas você sabia que eles também estão nas ruas? A polícia dos Estados Unidos já usa robôs armados há alguns anos. E aí a coisa muda de contexto, não estamos mais em campos de batalha, mas em cidades, escolas, prédios, ruas movimentadas de civis. E o mais polêmico, decidindo quem vive ou morre, com ou sem ordem direta de um humano. O futuro da segurança chegou, ou queremos dizer o futuro da rebelião das máquinas chegou. Mas será que estamos preparados para ele? O primeiro grande caso de uso letal de um robô pela polícia aconteceu em 2016, em Dallas. Um atirador havia matado 5 policiais e ferido vários outros. O caso terminou em um estacionamento subterrâneo. E foi aí que a polícia decidiu usar um robô, originalmente para desarmar bombas, para colocar um explosivo e se autodestruir para matar o suspeito. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um robô foi usado deliberadamente para tirar uma vida humana em uma operação policial. Desde então, a discussão só aumentou. Em 2022, a polícia de São Francisco aprovou o uso de robôs potencialmente letais em situações extremas. A justificativa: proteger vidas dos policiais. Mas muitos especialistas em ética e tecnologia se perguntam: onde está o limite? Se hoje usamos robôs para desarmar explosivos, amanhã poderemos usá-los para atirar diretamente em suspeitos. E quando isso se tornar comum, quem vai decidir se é certo ou errado? Agora que você já conhece os robôs e como eles são usados, vamos falar do que ninguém quer ver: os riscos. Por trás de toda essa tecnologia avançada, há um lado sombrio que muitos especialistas em inteligência artificial e tecnologia de defesa já alertam há anos. Falhas, alvo de hackers, decisões autônomas equivocadas. E o pior de tudo, a possibilidade de perdermos o controle sobre algo que criamos para nos proteger. Já houve casos reais de robôs militares perdendo o controle. Os famosos Swords, usados no Iraque, tiveram situações em que começaram a mirar em direção a aliados por erro de sistema. Em outros casos, os comandos de ataque demoravam até 8 segundos para serem executados, o que pode ser fatal em combate. E isso é só com controle humano. Agora imagine se os robôs se tornarem totalmente autônomos. E se um deles decidir que você é uma ameaça? O maior medo não é só a falha técnica, mas o uso inadequado por mãos erradas. Se um robô for hackeado, ele pode ser reprogramado para atacar civis, ou até ser usado por grupos terroristas. E se uma nação decidir soltar centenas de robôs assassinos autônomos em um conflito, não seriam mais soldados, seriam armas inteligentes e autônomas, impossíveis de controlar após serem ativadas. É como se a gente tivesse vivendo o terrível filme do Exterminador do Futuro, abrindo uma caixa de Pandora de pura destruição e massacre humano, e talvez não haja como voltar atrás. Os robôs assassinos já provaram seu valor em proteger vidas de soldados e policiais. Eles reduzem o risco humano em operações perigosas, são rápidos, precisos e cada vez mais inteligentes. Mas o avanço da robótica também nos obriga a fazer uma pergunta difícil. Até onde devemos ir com a autonomia de máquinas letais? Quando uma máquina decide quem vive ou morre, ainda estamos no controle, ou apenas criando um novo tipo de guerra? Cientistas, filósofos e até ex-militares estão alertando: a inteligência artificial pode se tornar a maior ameaça da história da humanidade. Alguns chegam a dizer que é mais perigoso que as armas nucleares, porque pode ser programada para agir de forma automática, sem emoção, sem empatia, sem limite moral. E se um dia, esses robôs militares forem programados para decidir que a melhor forma de proteger é eliminar? Será que ainda teremos como desligá-los? O futuro não está escrito. Mas cada contrato assinado, cada teste realizado, cada polícia autorizada a usar robôs armados está nos aproximando dele. A grande questão é: queremos viver em um mundo onde máquinas decidem quem merece viver? Ou ainda temos tempo de traçar uma linha e dizer: até aqui, não mais? Se você chegou até aqui, provavelmente tem uma opinião forte sobre robôs assassinos. Você acha que eles são a salvação da segurança mundial, ou o início do fim da nossa humanidade? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos ouvir você. Concorda que os benefícios superam os riscos? Ou acha que já estamos criando algo que não vamos conseguir controlar? E se você curtiu esse mergulho no futuro assustador da tecnologia de defesa, não esquece de fazer aquilo que mantém esse canal vivo: se inscreva, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ver isso. Porque esse não é só um assunto para especialistas em inteligência artificial ou para generais no Pentágono. É algo que vai impactar todos nós. E quanto mais cedo começarmos a discutir, melhor. Até a próxima, e lembre-se: no futuro, não serão os humanos que vão decidir se merecemos viver, serão as máquinas. Você está preparado para isso?